O Paysandu se lança ao mercado depois de sair do Transferban. Está observando jogadores da Série A que não estão sendo utilizados no principal elenco. E também está observando os atletas da Série C do Campeonato Brasileiro. E o porquê disso? A gente vai trazer essa análise já já. Tem também a questão Pedro Vitor e Paysandu. Parece que virou cabo de guerra a situação. A gente vai trazer aqui detalhes a respeito desse assunto e também vamos falar sobre as voltas de Edinho e Rossi à equipe bicolor. Tudo isso agora no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço para você aquele apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante demais para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube, sempre trazendo conteúdos informativos para você. Bem, vamos lá então, bora falar por partes, falando aí das prováveis voltas de Rossi e também de Edinho à equipe bicolor. O Edinho, que passou por aquele problema, do ligamento do joelho, passou um bom tempo longe dos gramados, e o Rossi, que passou um período também longe dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa. Eles passaram pelo período de transição e agora, ao que tudo indica, já estão à disposição do técnico Claudinei Oliveira para poder colocar ali o time e montar a equipe para esse jogo contra o Operário. Jogo esse que vai concentrar todas as atenções do Paysandu, porque é um jogo crucial para que o Paysandu consiga o resultado positivo. Então, Claudinei Oliveira vai ganhar a volta do Rossi, vai ganhar também o Edinho ali para poder voltar ali a ter opções no meio, no ataque, e o Paysandu deve, inclusive, fazer uma pequena modificação nessa parte ofensiva para poder ali ter uma fluidez maior na parte ofensiva. Além disso também, bora falar sobre o mercado da bola do Paysandu, porque o Paysandu está sondando, está procurando ali opções, está procurando ali possibilidades, e o Paysandu, ao que tudo indica, está monitorando a situação do Emerson Galego, de 26 anos, ele que é atacante de ponta lá do Juventude. Ele fez sucesso no Campeonato Gaúcho, jogando ali pela equipe do Ipiranga de Erechim, foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, depois ele foi contratado pelo Juventude, mas lá no Juventude ele não teve tanta sequência assim, Ele teve apenas 2 partidas lá pelo Juventude e na temporada ele teve 14 jogos com 8 gols marcados, todos esses gols marcados aí pelo Ipiranga lá de Erechim. Então, é uma opção que tem, um atacante de ponta, como a gente falou, e o Paysandu está monitorando a situação dele. Além dele também tem o Pedro Vitor. E aí o Pedro Vitor, eu fiz um vídeo ontem falando a respeito do Pedro Vitor, só que aí tem uma novidade em relação a esse assunto. Segundo o que foi publicado pelo jornalista Magno Fernandes e confirmado também pelas minhas fontes internas, virou um cabo de guerra agora, nessa situação do Pedro Vitor, porque o Paysandu fez a proposta, fez a sondagem, tem uma proposta na mesa do Pedro Vitor, o staff do Pedro Vitor está analisando essa proposta e há quem diga que essa proposta ela é tentadora para que ele retorne ao Brasil, lembrando que ele está jogando na 2ª divisão da Coreia do Sul, e essa proposta, ao que tudo indica, pode fazer ele voltar ao Brasil. Só que tem um outro lado. O Pedro Vitor foi jogador do Remo. E nas redes sociais, os torcedores estão começando a ter aquele famoso cabo de guerra. Os torcedores do Paysandu pedindo para o Pedro Vitor vir para o Paysandu e os torcedores do Remo falando, olha, você é do Remo, você não tem que ir para o Paysandu, você tem que se voltar para o Brasil, você tem que voltar para o Remo. Só que estão esquecendo de combinar com o clube do Remo, Que o Remo, ao que tudo indica, pelo que eu me informei, não vai fazer proposta nenhuma para o Pedro Vitor. Então, tá uma situação, fica aquele famoso cabo de guerra dentro ali das redes sociais, mas o Pedro Vitor tem que ver o que é melhor para ele. E se a proposta do Paysandu de fato for uma proposta realmente tentadora, uma proposta boa, aí cabe ao atleta analisar com seu staff, com os familiares, para saber se ele volta ou não aí para o Brasil e se ele atua com a camisa bicolor. É claro que as conversas seguem, a proposta está feita e agora cabe ao atleta responder ao Paysandu se ele tem interesse ou não de vir para o Bicola.
E para finalizar o vídeo, bora fazer uma análise aqui, porque a gente falou num vídeo anterior sobre a questão de contratar atletas da Série C do Campeonato Brasileiro, se isso é ruim ou não. E eu volto a falar uma coisa aqui. A Série C, ela não é mais aquele campeonato como era antigamente. A Série C é um campeonato com um nível técnico interessante e que tem atletas que acabam despontando nas outras divisões superiores. E a própria Série B também tem isso, né? Eu utilizei inclusive o exemplo do Axel, por exemplo, que foi contratado pelo Criciúma, ele que era goleiro do Águia de Marabá. Então, de fato, dependendo da qualidade do atleta, dependendo de como que é esse atleta, de fato, podem surgir boas contratações dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo vai depender desse crivo, que com certeza o scout está fazendo, a análise de desempenho está fazendo, para poder ver se aquele atleta ali que está sendo monitorado pode render ali ao clube em questão. E o Paysandu já fez 2 pré-contratos com atletas da Série C. A única coisa que eu não achei muito bacana é que aquela situação, se esses times avançarem, passarem de fase, esses atletas não vão vir para o Paysandu. Eu achei meio ruim isso, mas dependente disso, é um mercado, é uma alternativa interessante que o clube tem para poder fazer as suas contratações. E agora que o Paysandu se livrou das amarras do Transferban, vai se lançar mais do que nunca no mercado para contratar atletas para ter aí no seu elenco. E dispensas podem acontecer. E é um movimento natural até para oxigenar mais ali o elenco. Mas e aí, torcedor, o que é que tu tem a dizer a respeito dessa volta do Rossi, da volta do Edinho, da questão do Pedro Vitor também? O que é que você tem a falar? Fala aí pra mim, coloca nos comentários a tua opinião e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda a gente demais. Conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda e até a próxima!